Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Claudemir Vital nasceu na cidade de Mojimirim, interior de São Paulo, em uma época em que o tempo parecia mais lento, um tempo romântico, onde a cidade girava à velocidade da estrada de ferro mogiana, para a qual seu pai trabalhou como ferroviário durante toda a sua vida. Naquele tempo, com clima de inocência, ele gastou sua infância sob a forte influência de uma família tradicional e sonhava em ser jogador de futebol. Por causa desse sonho, de certa forma mágico, ele chegou a jogar no Mojimirim como juvenil, foi aprovado numa seletiva para jogar na Ponte Preta, junto com o goleiro Valdir Pérez, que veio a ser titular da seleção brasileira. Mas Deus escolheu esse jovem determinado para seguir um outro caminho, um pouco diferente. E chegou a um ponto em sua vida em que ele se encontrava em uma encruzilhada. E a decisão não seria fácil. Mas hoje ele está aqui para nos contar os caminhos pelos quais Deus o conduziu a fim de que sua vida sofresse uma virada de 180 graus. Cláudio, um prazer para a gente ter você aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Prazer é meu. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, né, de vir aqui compartilhar um pouquinho de você. Que sempre quando a gente conta da história, a gente compartilha um pouquinho da gente também, né? É verdade. E essa coisa, Cláudio, de ter nascido no interior de São Paulo, né? Mojimirim. Como é que você me descreveria Mojimirim ali pela década de 60, 70? Mojimirim era uma cidade pequena, ainda não é tão populosa, mas é uma cidade interior, normal, igual às outras. A gente nasceu, meu pai era ferroviário, quase perto da ferrovia. Vocês moravam perto da ferrovia? Perto da ferrovia. É. E isso daí despertou em você o gosto pelas ferrovias? Eu gosto de ferrovia. Inclusive mesmo? tenho uma maquete, eu faço hobby de ferromodelismo também. Ai, que legal. E já viajou muito de trem por aí, Cláudio? Já viajei muito de trem por aí. Conhece muito das estradas de trem no Brasil? Conheço bastante. Ai, que legal. Então seu pai trabalhou a vida inteira como ferroviário? Vida inteira em ferroviário. Qual era a profissão da sua mãe? Minha mãe era do lar, era doméstica mesmo. Uhum. Minha mãe cuidava dos filhos Tá na casa. certo. E você tinha quantos irmãos? Nós somos em 4, 3 homens e uma mulher. Tá. Um é falecido já. Certo. Se você fosse dizer, Cláudio, o que marcou sua infância, né? Essa infância ali em Mojimirim foi marcada pelo quê? Crescer, jogar bola, não tem outra coisa a fazer, não sei isso, brincar nas ruas, jogando muita bola. Que bom, uma infância sem muitos sobressaltos, né? E você, Cláudio, teve uma estrutura boa familiar? Sua família estava toda ali em volta? Ou vocês vieram de uma outra cidade para Mojimirim? Como é que foi? Não, eu sou mojimiriano mesmo. Tá. Nasci lá, minha família toda. Uhum. Então você cresceu também com primos, com tios? Tá. Minha família era meus pais, minha mãe, meu pai, era uma família muito simples, vieram do sítio. E nós radicamos em Mojimirim mesmo. Uhum. Eles não eram de Mojimirim. Minha mãe era de Itapira, meu pai era de uma cidade vizinha da Posse. Como ele veio trabalhar na ferrovia, ele ficou lá. Aí nascemos lá, uma família de muitos tios, primos, família grande. Que legal. Como que era, Cláudio, o relacionamento de vocês com seu pai, né? Que tipo de intimidade que vocês tinham como família? O relacionamento com meu pai era mais rígido. Minha mãe era mais
cuidava mais dos filhos, uma italiana, sabe? Mas eu dou graças a Deus a eles também, educaram muito bem a gente. A princípio de igreja, eu antes de estudar, quando eu entrei na escola eu já sabia ler, escrever, que minha mãe sempre foi dedicada aos filhos mesmo. Ai, que legal. E levava na missa, tinha roupinha própria para levar na igreja, na missa. Que bonito. Essa roupinha era só para a missa, tanto eu como meus irmãos. Que bonito, Já era que legal. católico mesmo. Minha mãe sempre foi católica, ajudava na igreja, tradicional, né? E o respeito dos filhos para com os pais? Muito respeito. Meu pai chamava, subiava, a gente vinha correndo para ver o que queria. Esse envolvimento da sua família com religião, você diz a Igreja Católica, né? Igreja Católica. Era do seu pai e da sua mãe, os dois praticantes? Praticante. E como é que era o nível de envolvimento da sua família como um todo, né? Com a Igreja Católica? A família era frequentadora mesmo das missas, das atividades que a igreja tinha lá. Minha mãe e meu pai iam e levavam os filhos. Tá certo. Passei por todo o processo que existia lá. Você, Cláudio, que número de filho que você é? Você é o mais velho? Eu sou mais velho. O mais velho. Você, como filho mais velho ali inserido, né, dentro dessa família protetora, né, que te deu tudo que você precisava, que papel que você exercia ali? Você era uma criança tímida? Como é que era a sua personalidade como criança? Eu acho que era uma criança normal, um pouco tímido, sim. Uhum. Mas é normal. Nós crescemos numa faixa quase tudo igual, diferença de um ano cada irmão, então era tudo na mesma. E você, esse envolvimento com a igreja não te incomodava? Você ia bem, participava bem? Eu ia, porque eu era obediente aos meus pais, né? Então sempre fui obediente, sempre seguindo eles. E gostava também. Era o que tinha para fazer na época. Eu estudava e jogava bola. Jogava bola, adorava jogar bola. Adorava, joguei muita bola. É mesmo? Muito. Deve ter começado ali na rua. Na rua, no campinho do fundo do quintal e jogando bola. E você sonhou em ter essa profissão para você de jogador de futebol? Como é que foi isso? Sonhei, porque dessa parte eu era um bom jogador. Como é que foi, Cláudio, que você chegou a entrar num clube? Você participou de uma escolinha? Como é que foi? Não, naquela época acho que não tinha aquelas peneiras, né? Mas jogava na cidade, jogava em diversos clubes da cidade e os amigos iam falando, ó, vai fazer teste lá num time profissional, que você tem chance, essas coisas, e fui alimentando essa esperança de ser um jogador de futebol. Olha, antes de você fazer esse teste, por que clubes que você participou? Não, eu jogava só lá em Mojimirim, né? Mogi Guaçu, cidade vizinha ali, até em Itapira. Do time do bairro, time da cidade, do Mojimirim. E essa seletiva que você participou, como é que foi? A seletiva eu fui, na verdade é o seguinte, o time da minha cidade, um juvenil, nós fomos jogar contra o Guarani em Campinas. E perdemos de 9 lá. Mas eu joguei no tempo lá e os caras me gostaram, apesar de ter tomado muito gol. Eu era goleiro. Você era goleiro? Eu era goleiro. Olha. E me convidaram para ir fazer um teste na Ponte Preta. Olha. Eu fui. Foi o pai de um amigo nosso que levava a gente. E fui fazer teste. Passei na peneira. Tinha diversas peneiras. Passei, fui ficando. Aí esse amigo meu não foi dispensado, eu fiquei sozinho. Olha. E ia sozinho, ia de trem até, por sinal. É mesmo, que legal, Cláudio. E foi ficando. Eu fico imaginando você, né, que gostava do futebol, que sonhava com isso. Você se lembra do dia em que você foi convidado para participar desse teste? Lembro, tá vindo na minha mente. Tá vindo à sua mente. É. E aí, você se lembra? Mas eu não tinha condições muito de ir, mas graças a... Tinha um pai de um menino que tinha um carro. Que levava o filho também, e me levava. Olha só. Eu fico imaginando, Cláudio, dentro desse contexto que você está me passando, os sonhos que devem ter despertado, né? Você chegando em casa depois e contando para os seus pais. Você se lembra como é que foi esse momento? Eu me lembro muito bem. Nossa, foi emocionante na época, porque fiz teste lá na Ponte Preta, pediu para voltar outra semana, mas meus pais não tinham muitas condições financeiras não de ficar
trabalhava, não entendia muito disso. Uhum. Mas foi uma alegria ver os irmãos. E voltei na outra semana e foi continuando. Aí não teve mais teste. Aí eu fui já separado para ir treinar com o resto do... Naquela época era juvenil. Uhum. Imagino, Cláudio, que com esse envolvimento todo, o seu ideal de felicidade era diferente do seu ideal de felicidade hoje, né? O que Muito. era a felicidade para você naquela época? Eu tinha que trabalhar, eu estudava, depois passei a estudar à noite, tinha que trabalhar. E surgiu essa oportunidade de jogar bola. Jogar bola nos finais de semana, sábado e domingo, normal. Às vezes à Você noite. trabalhava com o quê? Eu sempre trabalhei. Na época eu já trabalhava de auxiliar de escritório, Ah, tá. numa indústria de metalúrgica lá, Durante a semana. durante a semana. E nos fins de E semana? eu ia treinar lá na ponte, meu patrão não aceitava muito ficar faltando também, Uhum. mas depois ele até que entendia. Mas seu coração estava onde? Com o sonho maior era o quê? Mas jogar futebol. Pensei que fosse e tinha chance, É sim, tinha chance. eu estou percebendo. E- Naquela época eu jogava já no Juvenil do Mojimirim, era um time bom. Uhum. Se você fosse me dizer, Cláudio, só para a gente encerrar aqui esse primeiro momento, por que que nesse momento da sua vida era praticamente impossível você ter um encontro com Deus e ter sua vida levada para outro rumo? O que acontecia na época, jogar bola, essas coisas, eu ia na missa, mas pensando em já sair logo para ir jogar bola, essas coisas. Não tinha essa firmeza de Deus, sabe? Era mais uma questão de costume, essas coisas todas, né? Pelo que você vinha dizendo para a gente, parecia que não existia uma possibilidade de você vir a ser protestante, né? De você mudar o rumo da sua vida. Como que aconteceu, se você nem conhecia a igreja protestante, como que aconteceu, por exemplo, o seu contato com os adventistas? Eu conheci através da minha atual esposa agora. Na época eu trabalhava numa indústria e vi ela passar para ir para a escola, né? Para o colégio. E ficava, simpatizei com ela. Aí teve um final de semana, eu fui convidado para ir num casamento, ela estava lá. Uhum. Aí eu comecei a conversar com ela lá, conheci bem ela. E ela me falou, conversando outro dia, acompanhei ela para ir para o colégio. Ela me falou que ela era adventista, que ela não podia namorar pessoas sem ser da igreja. Agora, espera um pouquinho, Cláudio, está muito interessante essa conversa. Você vê uma moça bonita passando ali, acompanha essa moça, conversa daqui, conversa dali, e de repente ela diz, sabe o que? Eu sou adventista do sétimo dia. Você já tinha ouvido falar nesse nome? Não tinha ouvido falar. Olha só. O que você pensou assim num primeiro momento? Ela me explicou tudo o que seria, mas eu acho que é o destino, né? É por Deus mesmo. Eu já comecei todo dia eu acompanhava ela na escola, levava ela, Então, ela já me Cláudio, convidou para ir na igreja. quer dizer que não te incomodou? Num primeiro momento, o fato de você estar se interessando por uma moça que era adventista não te incomodou? Eu acho que não, porque o Deus, o Espírito Santo já me trabalhou na minha mente. Ela era uma família tradicional no bairro lá, família da cidade. E eu fui acompanhando ela, já me convidou para ir na igreja. E você aceitou? O primeiro convite que ela fez para você ir à igreja, você aceitou? Mas não assim, ela foi falando, fomos na igreja, eu fui na igreja. Uhum. O que você achou? Você se lembra a primeira vez que você foi à igreja adventista? Sim, me lembro. Cheguei na igreja, fiquei todo mundo ficava olhando, fiquei quietinho num canto lá. Eu fico imaginando o seguinte, entre você se simpatizar com uma moça, começar a namorar com ela, visitar a igreja que ela frequenta, a você assumir essa religião para você, uma religião totalmente diferente da que você vinha, né? Eu imagino que nesse primeiro momento onde você foi visitar a igreja, não te passava pela cabeça de se tornar um adventista? Não passava. Quais os obstáculos que você tinha que enfrentar para se tornar um adventista? O que era contra essa situação? Primeiro era a família, né? Primeira vez que eu fui na igreja, minha mãe sempre perguntava. Eu chegava em casa, ela
sentava até na beira da minha cama para ler, rezar junto. Aí eu vi que já estava mudando. E falei para ela, mãe, eu estou indo numa igreja aí. Conheci uma moça, estou indo na igreja. Ela já foi contra. Olha aí. Meu pai, mas você é católico, você tem isso. Eu tenho uma tia que tem muita influência lá, ela também ficou brava, sabe? Mas eu, sinceramente, continuei. Continuou, enfrentou a família. Enfrentei a família. Mas aí o que aconteceu lá na igreja? Alguém te ofereceu uma série de estudos bíblicos? Sim, Como é que foi? É? eu lembro que eu ganhei uma Bíblia e tinha que levar a Bíblia lá. Eu ia a pé para a igreja. E não levava a Bíblia embaixo do braço, as pessoas me encontravam, perguntavam, o que você está fazendo agora? Você está virando crente? Você vai indo. E chegava na igreja, essa mulher que me deu a Bíblia já me... tinha uma classe bíblica, mas já me levava lá e já começou a dar estudo. Logo em seguida, não perdeu muito tempo. Ela, Olha. já no começo de entrar na igreja... Foi tudo natural para você, Cláudio? Você ia aceitando... Por exemplo, você nunca tinha lido uma Bíblia, como você disse. Nunca tinha lido. De repente você ganhou uma Bíblia vermelha. Vermelha. E aí, você gostou? Você se lembra da primeira vez que você abriu essa Bíblia para estudar? Como é que foi? De princípio eu lembro, eu comecei a estudar já do Gênesis, fui lendo, já fui instruindo. Me deu uns cursos bíblicos para fazer em casa, que eu tinha que preencher, responder, levar no outro sábado. Passou, inclusive eu estava treinando, eu tinha sido convocado, treinando na ponte, eu tinha sido convocado para jogar o primeiro jogo. O primeiro jogo que seria no sábado. O time lá jogava muito em sábado. Eu estava escalado para jogar no sábado. E fiquei aquele treino angustiado, porque tinha que falar para o treinador que no sábado não iria. Olha. Fui falar no final que, sábado não vou poder vir. Ele não perguntou por quê, porque tinha tantos lá, né? Aí eu tinha o problema quando eu não ia lá, trabalhava de vez em quando no sábado também. E foi uma luta, sabe? Ah, eu imagino. Você se lembra, Cláudio, o que foi que aconteceu um momento, um dia, uma situação onde você falou o seguinte: vou assumir essa religião como a minha, vou me batizar na igreja. Você se lembra desse momento? Olha, eu estudava também à noite no ginásio e tinha um rapaz que estava na minha classe e já era da igreja. Ele me conversava muito comigo. E fora essa minha esposa, Regina, tinha umas primas que eram muito unidas. E ela também me dava muito estudo, falava. Eu fui nessa classe bíblica também, sinceramente, o Espírito Santo foi me tocando no meu coração. Então não tinha os problemas que eu tinha que enfrentar na minha família, nos amigos, que não aceitavam que eu fosse, sabe? Mas eu fui enfrentando todo, não fui dando muita atenção para eles, estava convicto mesmo que por causa da esposa também me dei muito bem com ela, tá dando certo. Aí no outro sábado tinha outro jogo, aí teve outro jogo, teve jogo em domingo, eu fui, teve jogo no sábado eu não iria, o técnico perguntava, eu não falava o motivo para ele. Falei que tinha problema em casa e foi indo. Aí eu vi que já o sábado fui aprendendo que realmente tem que guardar o sábado. O estudo bíblico que eu estava tendo na igreja me fui abrindo a cabeça e fui deixando. Aí no futebol, simplesmente cheguei a falar para o treinador, olha, acho que não é isso que eu quero, não está dando certo. Eu tenho umas dificuldades do sábado. Eu falei que não iria mais, simplesmente parei. Olha, chegou esse momento, né? Teve que chegar um dia Teve que chegar. Onde você teve que abandonar esse seu sonho. Às vezes eu trabalhava, o patrão pedia para ir no sábado, eu tive que falar para ele, sábado não posso trabalhar. Mas por quê? Porque agora eu estou numa igreja que não trabalho sábado, que guardo sábado. Poucas pessoas entendem isso, né, na época, principalmente naquela época. Numa época diferente, né? Agora, Cláudio, alguma coisa aconteceu para te dar força para seguir ao lado de Jesus, para seguir ao lado dessa esposa, né, dessa moça que viria a ser sua esposa depois. Eu quero saber desse encontro com Jesus Cristo, essa coisa
que te faz enfrentar as lutas, mas sem ser uma vida dura, sem ser uma vida difícil, né? Sem ficar se lamentando. Fala pra gente um pouquinho disso. Eu, sinceramente, eu nunca lamentei nada. Eu acho que eu tive conhecer essa igreja, fui aceitando, vi que realmente era uma igreja verdadeira. Uhum. Eu via com os irmãos tudo unido nesse culto, estudando a palavra, estudando coisas. E a minha mente foi aberta para isso. Enfrentei as dificuldades que tinha na minha casa, depois senti também que a minha mãe, por ser filho, foi me apoiando depois. Que bom. Umas tias lá não aceitavam muito não, mas minha mãe ficou do meu lado, meu pai também, e eu fui aceitando, fui vencendo as dificuldades, estudando. Claro. Quando você olha para trás hoje, Cláudio, com que palavras que você descreve o que Deus fez na sua vida? Porque o rumo foi outro, né? Foi outro. Eu sempre agradeço a Deus pela essa mudança, lembrando em algumas coisas que aconteceu alguns familiares que eu tive que a vida foi totalmente diferente. Uhum. Talvez se eu não tivesse feito isso, não seria jogador, a vida seria outra para mim. Entendi. Mas graças a Deus eu me tornei um adventista. Você não olha para trás então com pesar, né? Não Falando, olho com pesar. puxa. Nunca tive que mudar de emprego porque trabalhava de sábado, mas não mudei por causa do sábado também, mas achei um outro melhor. Uhum. Deus já me abençoou me abençoou em outro emprego que não tinha sábado. E a vida seguiu. Tá certo. E hoje, Cláudio, depois de tanto tempo, né? Você já é quantos anos adventista? Eu sou há 45 anos na adventista. 45 anos do tempo passa, hein, Cláudio? 45 anos. 45 anos. Como que você descreve pra gente essa caminhada cristã, né? Qual o seu nível de envolvimento com a igreja? Fala um pouquinho pra gente. Olha, desde que eu entrei na igreja, eu sempre fui, depois que eu me batizei, eu fiquei sempre envolvido com a igreja. Principalmente na área jovem, na área jovem, sempre participando, frequentador dos cultos da igreja. E na minha cidade só tinha uma igreja, agora tem mais. Mas eu sempre fui envolvido na atividade geral da igreja. Uhum. Que legal, Cláudio. Olha, a gente vê que realmente você assumiu com coragem e experimentou e viu que o Senhor é bom, né? Ótimo, muito bom. A gente tem aqui umas perguntinhas no nosso programa. Vou falar para você então a palavra e você me diz o que vem à sua mente, tá bom? Tá bom. Vida. Vida. Família. Foi casamento, foi filhas. Que bonito. Beleza. Beleza. Interior. Uhum. Um medo. Medo. De não ter conseguido vencer o que a vida já apresenta pra gente. Deus. Nossa, Deus é tudo. Dinheiro. É como falo, porém, é um mal necessário, né? Precisa. Pecado. Nossa, horrível. Pecado. Separação de Deus. Casamento. Casamento. Eu me casei, já faz 39 anos, 2 filhas lindas, 3 netos, genros. É uma alegria. Coisa linda. É um privilégio. Privilégio de estar vivo, estar na igreja certa, ajudando a pregar a volta de Cristo. Um pedido. Eu sempre peço que Deus me conceda saúde e principalmente que o Espírito Santo esteja na minha vida para eu conseguir o que estou almejando. Cláudio, que história maravilhosa, inspiradora. A gente agradece muito mais uma vez essa sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E o que a gente deseja para você é que essa mesma fé que você escolheu há tanto tempo,
que ela transborde e perdure pelos seus filhos, seus netos, para ser uma inspiração para muitas outras pessoas. Muito obrigada. Obrigado a você. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.